alienígenas. Vamos dar prosseguimento à leitura audição do livro Perguntar Não Ofende. Hoje, com o capítulo 5, o ônus da prova está no pudim. Você tem um segundo? Agora você está no caminho certo para identificar seu objetivo, seu propósito, sua meta final. Você também conhece ou está em processo de coleta de todos os fatos relevantes que sustentam sua posição e passou algum tempo considerando o outro lado da questão ou solicitação. E você fez isso por 2 motivos. Primeiro, isso tornará melhor na comunicação de seu próprio objetivo e, segundo, talvez haja sabedoria na reflexão e na avaliação no que se refere à nossa própria posição. Você também tem uma noção clara de quem ou qual grupo está tentando mover, persuadir ou convencer. Em outras palavras, você sabe quem é o seu júri e passou algum tempo avaliando sua natureza. E agora o quê? Agora vem a calibração. Agora é avaliar o quão alcançável é o seu objetivo, determinando o quão pesado ele é. Quão convincente você precisa ser? Quanta persuasão é suficiente para levar a pessoa ao ponto que você está tentando defender? Chame isso de ônus da prova. Chame isso de padrão probatório. Chame isso de quão bom eu preciso ser? Independentemente de como você a chame, a questão se resume a: de quanta evidência e defesa precisarei para vencer essa discussão e atingir meu objetivo? Casar o ônus da persuasão ou o ônus da prova com o seu objetivo final é imperativo para o sucesso. Também é intuitivo para a maioria de nós. Quanto maior a pergunta, mais convincente você precisa ser. Quanto mais controversa a questão, melhor você precisa ser em termos de persuasão. Quanto menor for a pergunta ou menor for o problema, mais você poderá escapar com menos fatos e menos persuasão. Sharia Atkins Clark era advogada investigativa do Comitê de Ética da Câmara quando a conheci. O Comitê de Ética da Câmara é a atribuição menos desejável em todo o Congresso, isto é, para os membros. Você não está apenas investigando seus colegas por violações das regras da Câmara, não conduta criminosa, veja bem, mas violações das próprias regras da Câmara. Mas a tarefa consome muito tempo e é totalmente confidencial. Em outras palavras, você fica em uma sala com um punhado de outros membros por horas e quando sai, não pode discutir nenhum aspecto disso com ninguém que não faça parte do Comitê de Ética da Câmara. Não muito diferente do processo de seleção do júri que discutimos, você está convocado para essa tarefa. Você não é voluntário. Então, uma tarde, quando o presidente da Câmara, John Boehner, sentou-se ao meu lado no plenário da Câmara e disse: "Preciso que você faça algo por mim. Preciso que você atue na ética da casa." Concordei. Se o presidente da Câmara dos Deputados lhe pedir para fazer algo, você terá que fazer. Foi o que pensei, pelo menos. Mesmo que o não fosse uma opção, eu não a teria exercido. Sim, é difícil e ingrato, mas é também o comitê menos partidário e mais apolítico do Congresso. Eu gosto disso. Os membros de ambos os lados assumem a responsabilidade de investigar e julgar de forma justa as alegações de má conduta dos membros. Quando penso no governador do Colorado, Jared Polis, não penso nas nossas muitas diferenças políticas. Penso no tempo que passamos juntos no Comitê de Ética da Câmara. O mesmo acontece com Anthony Brown,
de Maryland, e Ted Dutt, da Flórida. Sim, todos os democratas e todas as pessoas atenciosas de quem eu gostava e respeitava. Podemos ser tão partidários quanto quisermos fora da sala da comissão, mas algo refrescante aconteceu quando as portas foram fechadas e a justiça era o objetivo singular. As reputações estão em jogo. A integridade da Câmara está em jogo. A confiança do público, reconhecidamente no nível mais baixo de todos os tempos, no que diz respeito ao Congresso, também está em jogo. Funciona assim. Alguém do Conselho Investigativo, como Shara Atkins Clark, faria as investigações preliminares para o comitê e depois apresentaria aos membros por meio de um relatório oral nas reuniões dos membros do comitê. A primeira vez que ouvi Shara falar em uma reunião do Comitê de Ética, ela era centrada nos fatos, econômica no uso das palavras e antecipou a maioria das perguntas dos membros antes de nós as fazermos. Todas as três qualidades realmente boas para se ter. Então, fiz o que fiz durante a maior parte da minha vida profissional. Quando vejo uma mulher ou um homem com um conjunto único de habilidades, faço uma nota mental para manter essa pessoa em mente. Se as circunstâncias da vida permitirem uma abertura para ela ou ele, ela pode estar qualificada. Quando o presidente Bonner me pediu para liderar o comitê seleto sobre os eventos que cercaram o ataque terrorista de 2012 em Benghazi, na Líbia, pedi a Shara que se juntasse à investigação. Quando o congressista Jason Shefts deixou a presidência do Comitê de Supervisão e Reforma do Governo e eu terminei seu mandato, Shara ingressou no comitê como diretora de gabinete. Quando deixei Washington, D.C. e voltei para a Carolina do Sul para exercer a advocacia, Shara, seu marido, Jevon, e seus 3 lindos filhos também vieram para a Carolina do Sul. Há uma coisa em particular em que ela é incrível. Shara é indiscutivelmente a melhor do mundo em desalinhar intencionalmente o ônus da prova com o objetivo. É imperativo calibrar corretamente o ônus da prova ou da evidência com o objetivo. Desalinhar intencionalmente os dois, na maneira como ela faz isso, é ainda mais eficaz. Gray, tenho um grande favor a pedir. Eu entenderei se você não conseguir fazer isso. Eu gostaria de nem precisar perguntar. Não tenho mais para onde recorrer. Essa é uma declaração introdutória, bastante típica de Shara. Então, é claro que você está pensando a mesma coisa que eu. Ela vai pedir para minha esposa e eu tomarmos conta dos 3 filhos deles por um mês, enquanto ela e Jevon vão para as Ilhas Caimã. Ou ela vai me pedir para ir ao nefrologista para determinar se sou compatível para um membro da família que precisa de um transplante de rim. Ou, o maior pedido de todos, ela vai me pedir meu taco Odyssey emprestado, que ninguém tem permissão para olhar, muito menos tocar ou pegar emprestado. Mas não é isso que se segue. O que se segue geralmente é: posso pegar uma caneta emprestada? A minha parou de funcionar. Ou você tiraria uma foto com o estagiário que está saindo hoje para voltar para a faculdade? O predicado que ela estabelece está tão fora de sincronia e desalinhado com a solicitação que você fica aliviada com o tamanho da solicitação e a atende imediatamente. Ela o prepara demais para o pequeno pedido e sua mente fica tão aliviada com o pequeno pedido que você a atende instintiva e imediatamente. E todos nós também já experimentamos o outro lado dessa moeda. E é devastadoramente ruim quando se trata de tentar mover ou persuadir alguém. Faço compras em nossa casa quase todos os sábados. Minha esposa, professora, trabalha muito durante a semana, então é algo que posso fazer para facilitar a vida dela. Ok, esse não é realmente o motivo, mas me senti melhor escrevendo.
A verdadeira razão é que ela é a pessoa mais querida e popular da nossa cidade natal. E ela leva horas e horas para passar pela lista, porque as pessoas a param em todos os corredores da loja. Já houve momentos em que ela colocou um produto no carrinho e ainda estava na loja sem nem terminar a lista. O produto chegou ao prazo de validade. Na verdade, não, mas parece que sim. Então, faço as compras e de vez em quando encontro pessoas bem intencionadas, cuja calibração está completamente desincronizada entre o que procuram e o que podem me convencer. Ei, Trey, você tem um segundo? O que segundo faz você pensar? Pergunta fácil, resposta fácil, certo? Claro, eu digo. Qual é a origem do mal, se a verdade objetiva existia antes de 1/3 dos anjos serem expulsos do céu? Qual é a fonte desse mal objetivo que eles escolheram e que levou à sua expulsão? Que você acabou de dizer? Estou tentando ler a caligrafia da minha esposa. Os artistas têm uma caligrafia distorcida. E se essa versão do molho Alfredo existe em algum lugar que não seja na mente dela, você está me fazendo uma pergunta que atormentou grandes filósofos durante séculos? Ou talvez o cavalheiro que pergunta se você se importaria de comparecer à reunião de família, não a sua, é informá-los sobre o que está acontecendo em Austin? Bem, não tenho certeza se posso. Onde é a sua reunião de família? Está em Nebraska. Essas solicitações não estão sincronizadas com a realidade. O fardo de convencer alguém a parar por um segundo no supermercado e discutir a origem do mal, ou a comparecer à reunião de família a 1000 milhas de distância, é incrivelmente alto. E você fica imediatamente ciente de que não há correlação entre o que está sendo pedido e as chances de você fazer o que é solicitado. Como regra geral, quanto menor for a pergunta, menor será a quantidade de fatos e de persuasão necessária. Mas quanto maior for o pedido, quanto maior for a tentativa de persuadir ou mover alguém de uma posição para outra, maior será a quantidade de prova e convencimento. De uma forma incomum, refletindo uma parte da natureza humana que sou impotente para explicar, a maneira de Tara desalinhar intencionalmente sua pergunta com o que se espera de mim tem um efeito mais amplo. Estou condicionado a dizer sim quando ela pede alguma coisa. Estou condicionado a apreciar seu reconhecimento tácito de que ela está realmente pedindo algo. Portanto, esse condicionamento para dizer sim em pequenas coisas me torna mais propenso a dizer sim em solicitações maiores. Há uma crença ou uma confiança, se preferir, de que porque ela calibrou cuidadosamente o que pediu no passado, então tudo o que ela pedir no futuro seria igualmente calibrado de forma apropriada e, portanto, eu deveria conceder. Ser uma boa administradora de solicitações menores faz dela, pelo menos na minha opinião, alguém que se pode confiar nas solicitações maiores. É um pouco parecido com o que meu pai costumava fazer quando eu era jovem. Se ele pegasse algo emprestado, ele o devolvia em melhor estado do que o encontrou. Se ele pegava emprestado o caminhão de alguém, ele o deixava mais limpo e com mais gasolina do que quando o recebeu. Se ele pediu $1 emprestado, ele devolveu pelo menos $1 e talvez mais. É semelhante à confiança. As pessoas que apreciam de forma real e genuína o que estão pedindo têm maior probabilidade de obter a resposta que desejam do que alguém que pede um segundo e demora 30 minutos. A escala deslizante do ônus. O que é mais importante para você? Quais crenças são mais sacrossantas em sua mente? Para muitos de nós, seriam nossas crenças espirituais ou teológicas. Assim, embora possamos rejeitar uma palestra de alguém sobre as suas crenças, ou uma tentativa de proselitismo, ou talvez até rejeitar um convite para frequentar um local de culto que não seja o nosso,
Talvez estejamos abertos a ler um artigo ou a participar num evento social em aquela mesma casa de culto. Quando você começa a se comunicar com alguém sobre um assunto novo ou antigo, você deve ter uma ferramenta interna de calibração que esteja constantemente funcionando e se ajustando. Com isso, quero dizer que você deve avaliar exatamente o que está pedindo a essa pessoa e o significado do que está pedindo. Você deve respeitar a seriedade com que as pessoas mantêm certas convicções e crenças. E se você sentir que está pedindo demais, abaixe imediatamente o pedido. É muito melhor começar aos poucos e ir aumentando gradativamente, mas às vezes erramos o alvo. Talvez queiramos que alguém participe de uma reunião sobre um novo produto ou uma nova oportunidade financeira. Você nunca pediria um investimento primeiro. Você pede uma mente aberta, uma disposição para ouvir. Até a maneira como formulamos nossos comentários iniciais dá o tom certo ou errado. Quando lhe perguntam, você já pensou ou você está aberto a ouvir sobre um assunto, você provavelmente terá uma reação decididamente diferente do que se a pessoa com quem você está se comunicando começasse de uma forma mais declarativa ou dogmática, como você deveria ou na realidade. Há uma razão pela qual eu comecei muitas frases com você está aberto para? Ninguém se considera fechado, então é claro que eles querem ser abertos. O fardo da persuasão para me fazer considerar algo ou estar aberto a algo é muito menor do que fazer com que eu aceite ou participe de algo. Isso é verdade para a maioria de nós. Se for importante o suficiente para você mencionar o assunto, você pode presumir com segurança que é importante o suficiente para a pessoa com quem você está se comunicando, para que ela também tenha algumas convicções firmemente enraizadas. Se você for resoluto em sua própria mente, há igualmente boas chances de que eles sejam resolutos em suas próprias mentes. Portanto, a correlação entre o que você está pedindo e o nível de prova que se espera que preencha a lacuna entre a solicitação e a aceitação deve ser quase exata. Mais uma vez, o processo de justiça criminal revela-se útil. O que é necessário, do ponto de vista probatório, para um policial parar alguém na rua e fazer uma pergunta? Já se perguntou isso? O que é necessário para que um policial se aproxime de você e faça uma pergunta? Não muito, se é que existe alguma coisa. Os policiais são livres para abordar os cidadãos e perguntar se eles têm um minuto. Da mesma forma, na vida somos bem-vindos para abordar amigos, estranhos, familiares ou colegas de trabalho. Mas precisamos de compreender que a nossa liberdade de abordá-los é correspondente à sua liberdade de dizer não. Este não é um bom momento. Que tal pedir a um motorista já parado por uma infração de trânsito legítima permissão para revistar o carro? Mais uma vez, são necessárias muitas poucas provas para perguntar por que o condutor pode dizer não e a investigação geralmente termina aí. Isso é chamado de consentimento. Você pode consentir ou não, mas quase não há evidências necessárias apenas para perguntar. É o mesmo que perguntar a alguém se ele está aberto a algo ou disposto a considerar algo. Que tal informar ao mesmo motorista que você sente cheiro de maconha e, enquanto o motorista estiver livre, você pode chamar um canino para farejar o perímetro do carro em busca de substância controlada? Quanta evidência é necessária antes que um policial possa ligar para um canino para vasculhar o perímetro do seu carro pelo cheiro? A lei chama isso de suspeita articulável. É pouco mais que um palpite, mas não muito mais. Deve haver alguma justificativa para deter o carro, mas você, o motorista, está livre para ir.
Com certeza, você não tem um carro para dirigir até que a cheirada canina acabe, mas você pode, pelo menos em teoria, começar a andar. Numa escala de 0 a 100, é necessário 0 para pedir consentimento para pesquisar. É preciso 0 para perguntar a um pedestre se ele tem um segundo. É preciso mais, mas não muito mais, para chamar um canino para cheirar o carro. Mantendo a nossa escala numérica, digamos que seja de 20 a 25 numa escala de 0 a 100, para o que chamamos de um nível de prova igual a uma suspeita articulável. O que é preciso para prender alguém? O que é necessário para obter o mandato de busca de um juiz para revistar uma casa ou uma empresa? É necessário o que a lei chama de causa provável. Isso não significa que a pessoa provavelmente cometeu o crime ou que provavelmente existirão provas de um crime ou contrabando. A causa provável é mais do que um palpite, mas menos de 50% de certeza. Isso não é um ônus de prova muito alto, não é? A maioria dos nossos concidadãos ficaria surpreendida ao saber que pode ser preso ou ter a sua casa revistada com base numa quantidade de provas com menos de 50% de certeza. Mas esse é o padrão. Numa escala de 0 a 100%, a causa provável seria superior a 35%, mas inferior a 50%. Vamos nos afastar do sistema de justiça criminal e dar uma olhada em nosso sistema de justiça civil. Como devem saber, o sistema de justiça civil, embora de vital importância, é muito distinto do domínio criminal. Pense em lutar pela liberdade quando você pensa em crime. Pense em lutar por dinheiro quando você pensa civilizado. Disputas contratuais, casos de negligência automobilística, casos de negligência médica ou legal, casos de escorregões e quedas e casos de responsabilidade civil são apenas alguns dos tipos de assuntos tratados no lado da justiça civil do nosso sistema de justiça. Novamente, este lado civil é muito importante, mas muito diferente. Uma das principais diferenças está no ônus da prova ou no ônus da persuasão. Em casos civis, você pode convencer o júri de que algo é mais provável do que não. Chamamos isso de preponderância de evidência, mas em seus termos mais simples, é se qualquer assunto é mais provável de ser verdadeiro do que não, ou mais provável de ter acontecido do que de não ter acontecido. Alguns acreditam erroneamente que isso equivale a 51% numa escala de 1 a 100, mas não é. Mesmo isso é muito alto, são 50,1%. Imagine um conjunto de escalas perfeitamente niveladas. Agora, em sua mente, coloque uma pena ou um barbante em um lado da balança. Vê aquele leve movimento, tão leve que quase não é discernível? Isso é uma preponderância. Não é um nível particularmente elevado de prova ou persuasão e é eminentemente alcançável no mundo real. Se você está tentando convencer um colega de trabalho a comer italiano em vez de mexicano no almoço, a preponderância será suficiente para vencer. Ocasionalmente, num tribunal, você se deparará com um ônus da prova chamado evidência clara e convincente. É raro que você precise desse nível de persuasão em um tribunal, mas é comum que você precise disso na vida real, por isso vale a pena abordar. Você está pensando em mudar de emprego? Você está pensando em fazer faculdade na cidade ou fora do estado? Você está pensando em mudar de residência, com todas as dores de cabeça que acompanham essa decisão? Aquela pena ou corda que colocamos na balança da justiça anteriormente não seria e não deveria ser suficiente para influenciar você. Você precisa mais do que isso. Estas são grandes decisões e o nível de convencimento, seja de você mesmo ou de outros, deve ser correspondentemente grande. Nas questões importantes que você provavelmente discutirá ou tentará persuadir os outros,
Essa deve ser a meta realista a ser definida em sua mente. Você consegue combinar fatos com um júri de mente aberta, disposto e capaz de se comover e convencer alguém de que você está claramente correto. Numa escala de 1 a 100%, 75% é claro e convincente e deve mais do que cumprir o seu ônus da prova. O avô de todos os encargos probatórios está além de qualquer dúvida razoável. Você já ouviu essa frase com frequência se assiste a dramas de tribunal ou programas de lei e ordem. É o ônus exigido em todos os casos criminais. A questão é: o que significa além de uma dúvida razoável? Significa que quando e como podemos alcançá-la? E essa é uma pergunta realmente boba, que a maioria dos advogados nem seria capaz de explicar a você. Na verdade, em alguns tribunais, os advogados não estão sequer autorizados a sugerir ou dizer ao júri o que essa frase significa. Cabe ao juiz fazer isso. Mas isso não nos ajuda muito, não é? Especialmente se não houver nenhum juiz presente na próxima vez que você jantar de ação de graças com sua família ou sogros e você sentir uma oportunidade de se comunicar e convencer. Felizmente, existem algumas maneiras sensatas de encarar esse padrão probatório e de como entendê-lo em seus termos mais simples. Uma dúvida razoável é aquela que faz você parar e pensar em não avançar em um assunto sério da vida. Talvez eu pudesse convencê-lo a investir $100 em uma nova empresa startup. Quem não arrisca, não petisca. O risco é baixo se você estiver errado. E se eu pedisse para você investir $10.000 nessa mesma empresa? Isso vai exigir que você esteja mais convencido, porque as consequências de estar errado são mais graves. E se eu lhe pedisse para investir todo o dinheiro pelo qual você trabalhou tanto e reservou para a educação de seus filhos? Quão convencido você precisaria estar então? Muito convencido. Agora estamos começando a ter uma noção do que é além de qualquer dúvida razoável. Alguém que estiver lendo este capítulo dirá para si mesmo: mesmo isso não é suficiente para eu arriscar o fundo da faculdade dos meus filhos. Quero ter certeza, além de qualquer dúvida. Esse é um padrão impossível, e porque não podes esperar alcançá-lo quando chegar a tua vez de convencer, deves ter cuidado para não exigir que outros cumpram um padrão que tu próprio não conseguirias cumprir. Você não sabe tudo o que há para saber sobre quase tudo. Então, como você poderia estar convencido sem qualquer dúvida? Parte de persuadir os outros é estar aberto a ser persuadido, o que significa que você está vigilantemente atento a qualquer fato novo ou evidência não considerada anteriormente. Se há sempre potencial para novos fatos e novas provas, então há sempre potencial para alguma dúvida. E, portanto, mesmo quando se trata de declarar alguém culpado dos crimes mais hediondos e impor as mais graves punições, o padrão de prova não é, porque nunca pode ser, acima de qualquer dúvida. A dúvida tem que ser razoável. A dúvida deve ser aquela a qual você possa anexar uma apreensão fundamentada e ponderada. Então, o que faria você parar em uma decisão importante na vida? Essa é a mesma forma defensiva de olhar para além de qualquer dúvida razoável. A maneira afirmativa de encarar a questão é: você está firmemente convencido? Não apenas convencido, mas firmemente convencido. Em uma escala de 1 a 100%, seria 95% de certeza no que você está dizendo ou fazendo. Está alto, é exigente. É o mais próximo de certeza que provavelmente chegaremos. E é suficiente para os crimes mais graves e para as punições mais graves que a nossa sociedade impõe.
Portanto, se o reservarmos para os assuntos mais sérios do domínio da justiça criminal, faz sentido que o reservemos também para os assuntos mais sérios da vida, certo? Terminar ou não um longo relacionamento ou amizade? Casar ou não com alguém? Divorciar ou não de alguém? Mudar ou não de religião? Haverá poucos assuntos na vida que exijam prova, evidência ou persuasão, além de qualquer dúvida razoável. Mas você deve saber quais são esses assuntos com antecedência e ajustar seu nível de prova de acordo. A dúvida é fácil de criar e difícil de superar. Tenha isso em mente à medida que continuamos a jornada em direção à persuasão. Portanto, fique atento quando os outros plantam as sementes da dúvida sobre suas próprias ideias e também esteja atento a como plantar essas sementes quando precisar. Uma última observação sobre o ônus da prova. Embora nunca mude no meio de um julgamento, muda o tempo todo na vida real. Algo que nos parece tão pequeno e trivial pode ser de suprema importância para a pessoa com quem estamos nos comunicando. Então, precisamos reajustar nosso nível de persuasão, literalmente no meio da conversa. Algumas pessoas têm pontos cegos, irritações e medos ou concepções irracionais. Podemos lamentar o fato de terem aquelas áreas incomuns onde são necessários níveis desproporcionais de fatos ou provas para vencer. Mas isso não muda a realidade de que uma discussão que deveria ser fácil de se ter transformou em algo mais. Ao ouvir e observar, seja um indivíduo, um júri de 12, um adversário político ou uma sala de conferência cheia de colegas, podemos sentir que precisamos de mais. Ao sentirmos essa necessidade de mais, podemos ajustar a suficiência das nossas evidências para aumentar e atingir o nível de persuasão. Então, lembre-se que na sua escala de ônus da prova é o seguinte: consentimento 0%, suspeita articulável 20 a 25%, causa provável 35 a 50%, preponderância 50,1%, clara e convincente 75%, além de qualquer dúvida razoável 95%, além de qualquer dúvida impossível. Mas isto leva-me a perguntar: por que na arena política moderna agimos como se o nosso fardo devesse recair sobre o limite exterior do espectro da nossa oposição, para além de qualquer dúvida razoável e, injustificadamente, para além de qualquer dúvida? E, alternativamente, cair em 0% de evidência para aqueles que concordam e ratificam as nossas crenças? Não posso falar pelas experiências de todos os membros, mas posso falar das minhas enquanto estive no Congresso. Achei que o ônus da persuasão, a quantidade de evidências necessárias para algo como copatrocinar um projeto de lei ou trabalhar juntos em uma questão importante, seria bem pequeno. Simplesmente não é tão difícil encontrar algo em que duas pessoas concordem, mesmo que estejam em extremos diferentes do espectro político. Os membros têm opiniões diferentes sobre o papel do governo federal, o escopo dessa função e como implementar essas funções e escopos, com certeza, mas certamente há algo que podemos encontrar que vale a pena buscarmos juntos. A boa notícia é que isso acontece mais do que se imagina em Washington. A vontade de trabalhar juntos de forma privada. A má notícia é que não recebe muita atenção, pelo menos por parte da Câmara, porque o ambiente político em que nos encontramos atualmente não é muito bom. Isso faz com que os riscos dessa cooperação muitas vezes superem os benefícios potenciais de tornar essa cooperação significativa ou pública. Havia muitos democratas com quem me sentia confortável em trabalhar, apesar das nossas diferenças ideológicas gerais,
porque eram honestos nas nossas relações interpessoais. Suas motivações, pelo que pude perceber, eram orientadas por políticas públicas e não por políticas. Nas minhas próprias experiências, esses membros incluíam Tulsi Gabbard, do Havaí, Kyrsten Sinema, então membro da Câmara e agora senador pelo Arizona, Cedric Harmon, de Louisiana, Zoe Lofgren, da Califórnia, Hakeem Jeffries, de Nova York, Peter Welch, de Vermont, Catherine Rice, de Nova York, e Stacey Plaskett, das Ilhas Virgens, dos Estados Unidos. Mas o membro do lado democrata com quem mais conversei sobre questões legislativas e políticas foi Joe Kennedy, de Massachusetts. É provável que Joe e eu nunca votemos um no outro, nem deveríamos. Temos opiniões diferentes sobre uma série de questões. Mas ele é trabalhador, consciencioso, sincero, está disposto a ouvir. Ele também é apaixonado e bem informado sobre as questões mais próximas a ele. Eu o contrataria em um momento difícil para qualquer trabalho que exigisse integridade e perseverança. E espero que ele me considerasse o mesmo. Na política de hoje, o peso da persuasão para se convencer de que vale a pena procurar soluções através do corredor é mais difícil do que costumava ser e mais difícil do que deveria ser. Quase tudo na política exige agora provas incontestáveis para os nossos críticos e pouca ou nenhuma prova para os nossos apoiantes. Esperemos que possamos regressar aos dias da escala móvel, onde os trabalhos pesados exigem um convencimento significativo e as mentes podem permanecer abertas. Porque nem tudo deve ser uma tarefa impossivelmente pesada ou uma balança vazia. E assim finalizamos mais a leitura deste capítulo. Obrigada por estarem comigo até aqui. Não se esqueçam de inscrever e deixar o seu comentário. E até breve.